Então, muito boa noite a todos, oficialmente. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, ao nosso estudo abençoado. E como a gente sempre faz, aquela preparação, aquele momento de sintonia, de irradiação. Então, a partir de agora, convido você a trazer o seu pensamento para o momento presente. Estar com a mente no aqui e no agora, né? Deixa as preocupações do lado de fora do portão, do lado de fora do ambiente onde você se encontre. Deixa as contas para pensar nelas amanhã. E agora é o momento de pensar somente em você mesmo, em Jesus. Então busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solte. Respire. Respire profundamente. Comece a relaxar os seus pés. E vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Se sentir confortável com isso, mantenha seus olhos fechados. Vai subindo esse relaxamento até chegar no quadril. Isso, relaxa. Quadril, abdômen. Relaxa o seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Relaxando então sua coluna, você relaxa também seus ombros. E vai descendo esse relaxamento ao longo do braço. Relaxando suas mãos também, cada dedo das suas mãos. Respira, enche o peito de ar e solta. Relaxa o seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça para relaxar um pouco mais. Relaxa o seu rosto, seus lábios, seus olhos e pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas, sua testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim o seu corpo fica mais relaxado. E com o seu corpo mais relaxado e mais tranquilo, permite que a sua mente fique mais serena, mais leve. A sua mente mais serena e leve, mais conectada no momento presente. E então você se conecta a você mesmo, você mesmo. Você entra em contato com a sua essência agora. E assim, esse contato que você faz íntimo com você mesmo, talvez você consiga perceber ou visualizar uma pequena chama, um ponto de luz lá no seu íntimo, lá no fundo do seu coração, dentro da sua alma. Esse ponto de luz ou essa chama é a sua essência. E então eu te convido a agradecer por mais esse dia que você teve de oportunidade de vivenciar. Agradeça. Mesmo que o seu dia não tenha sido aquilo que esperava, você teve mais um dia. Agradeça pelo teto que te abriga, pelo alimento que te sustenta. Agradeça pelas pessoas que você mais ama, que ainda estão aí do seu lado, convivendo com você ainda. Agradeça pelo ar que você pode respirar livremente.
E assim, usando desse sentimento tão superior e sublime que é a gratidão, você usa a gratidão como combustível. Essa gratidão faz com que essa sua luz interior vai se expandindo, crescendo de dentro de você. Ela vai crescendo de dentro para fora. Cada vez mais. Quanto mais você agradece, mais essa luz aumenta, mais essa luz expande. Até que ela envolva todo o seu corpo agora. Você se autoilumina com a sua própria luz. Então você começa a sentir uma sensação boa. Talvez uma paz de espírito. E você continua agradecendo. E essa luz, ela vai expandindo ainda mais, crescendo ainda mais. E agora ela vai crescendo numa proporção ainda mais rápida, até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontre. Você irradia a sua luz de dentro para fora. Ela vai irradiando de você em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. Isso, irradie. E então a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado, e cada um de nós aqui nesta reunião hoje, vamos nos conectando com as nossas próprias luzes, vamos nos conectando uns aos outros, tanto no plano físico quanto espiritual, tanto presencialmente quanto virtualmente. Nós vamos nos conectando também aos nossos mentores, essa equipe espiritual responsável por esse estudo de hoje, por esse trabalho de hoje. E assim a gente forma uma linda corrente de luz, que com a ajuda desses mentores, trabalhadores do bem, nos conecta também a Ele, nosso grande amigo e mestre Jesus. Neste momento nos conectamos a Ele. E Ele distribui para todos nós, através dessa corrente de luz, o seu amor infinito. E é como se Ele estivesse abraçando cada um de nós. E é como se Ele estivesse na sua frente agora, estendendo os braços para você. Receba esse abraço. Receba Ele. Se aconchegue no peito de Jesus agora. E receba todo o amor que Ele tem para te oferecer. E então uma sensação de plenitude vai tomando conta da sua alma, do seu coração. Um bem-estar indescritível vai tomando conta de você. E então uma vontade de agradecer ainda mais. E para agradecer ainda mais, eu te convido a me acompanhar nesta oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e solta, e vai voltando a se reconectar com o seu corpo. Vai voltando aos poucos para o seu corpo físico agora. Você percebe suas pernas e braços, você desliza do seu corpo agora, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados e conectados, né? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo.
Prontos para o nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Seu Vicente! Boa noite, Prazer. Wellington. Boa noite a todos. Saudade. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Pessoal, continuando então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente fez a leitura, estamos fazendo a leitura do item 12, para quem acompanha, né? Item 12 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está falando sobre o orgulho. Orgulho e a humildade, né? Principalmente sobre o orgulho e todas as mazelas que o orgulho causa na humanidade. E a gente leu os 2 primeiros parágrafos desse item, que é o item 12. No primeiro parágrafo, ele pergunta: por que lamentas? Por que lamentas o sofrimento em que você se encontra? Por que a gente fica reclamando das calamidades, tragédias que nos encontramos? Sendo que isso tudo aqui é efêmero, ou seja, passageiro. Vai passar. Tudo vai passar. Não é à toa que o Chico tinha essa frase que ele nos ensinou, né? Que a própria Maria mandou para ele essa frase de presente. Isso também passará. Nosso corpo vai passar logo, logo. Daqui a pouco nosso corpo está aí desintegrando na terra. Do pó viestes, ao pó voltarás. O corpo. O corpo. Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, não sabemos muito bem quanto tempo, daqui a algum tempo não estaremos mais aqui. Passaremos. Então, quando a gente fica lamentando muito diante de uma situação difícil, de uma dificuldade, é como se a gente esquecesse que isso tudo vai passar. É quando a gente foca demais no problema, né? A gente falou isso semana passada. Tudo aquilo que a gente foca, a gente dá mais atenção, aquilo cresce, aquilo aumenta. Então, quando focamos demais no problema, o problema fica muito grande. E às vezes ele parece ser intransponível. Mas tudo passa. Faça um exercício com você agora. Procure lembrar aí na sua mente um problema que você estava passando há uns 16 anos atrás, 5 meses e 2 dias. Consegue lembrar? Um problema que você passava há 16 anos atrás, 5 meses e 2 dias? 16? É. Ninguém consegue, né? Por que você não consegue lembrar? Porque passou. Porque passou. Deixa Percebe? passar, né? Percebe como passa? Você não... Às vezes você poderia estar assim, num sofrimento absurdo, passando por um problema absurdo. Mas passou. Nem lembra mais. Nem lembra. Né? Chico Xavier escreveu e pôs na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama dele. Isso também passará, exatamente. Passa. Então, lamentar é perda de tempo, é gastar energia, é focar demais no problema. As calamidades, as tragédias são efêmeras, passageiras. E elas acontecem na nossa vida só para que a gente possa aprender algo com isso, para que a gente possa amadurecer com isso. Esse é o objetivo. Desnecessário ficar lamentando, né? Diga, Selma. O Wellington, você falou e comentou, se a gente já lembra, né, de coisa de 16 anos atrás. Eu a lembro do fato que aconteceu comigo há 16 anos atrás, que foi quando o Kleber fraturou a coluna, que deu aquele problema tudo, que ele ficou internado. Mas eu lembro com gratidão, com um certo carinho, porque foi um aprendizado muito grande que a gente teve na nossa vida. E a única coisa que eu a lembro de quando eu passei,
a situação muito difícil, né, que a gente passamos, foi a única coisa que eu pedi era para o Senhor me dar força. A única coisa que eu falava, que vinha no meu pensamento. Então, assim, eu não esqueci, mas eu a lembro com gratidão, gratidão por tudo que aconteceu, pelo fato ocorrido, né? Por a gente ter ficado ainda mais próximo ainda, né? Um do outro. E gratidão por todos, né? Que teve envolvido, que nos ajudou na época, com uma oração que seja, né? Então, assim, é uma forma, assim, um lembrar de carinho, de gratidão. Ou seja, você até lembra, mas não Sim. dói mais, Não né? dói mais, não. Aquela dor que você sentiu naquela época não existe mais. Não Né? existe mais. A dor passou, Sim. né? Aham. É isso daí. Então, gente, provando para nós, né? Esse exercício nos prova, na prática, que passa mesmo. Passa mesmo. É perda de tempo ficar sintonizando com essas coisas de lamentações, reclamações. Isso só vai atrasar, piorar a situação e talvez até prolongar o sofrimento. Né? Não, a Selma falou uma coisa muito, muito verdadeira. Hoje ela tem gratidão. Por quê? Porque foi um desafio difícil de ser passado, foi. Mas isso trouxe grandes aprendizados. Um amadurecimento para ela, para o casal, para a família. Então, todos os desafios que acontecem na nossa vida é para isso, para a gente amadurecer, para a gente melhorar, né? Para a gente crescer. E aí ficou faltando a gente leu o segundo parágrafo, mas a gente não teve tempo de entender muito bem. Então, vou fazer uma leitura rápida do segundo parágrafo para a gente relembrar porque tem uma frase aqui que eu achei ela muito impactante e vale a pena a gente refletir um pouco sobre ela, né? Que é o seguinte, ó. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem a benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Então, olha só. Primeiro ponto. Benevolência. A gente nunca vai conseguir encontrar a felicidade se a benevolência não se estabelecer entre nós. Benevolência tem a ver com eu enxergar o outro. Benevolência tem a ver com eu olhar para o outro, não com os olhos de julgamento, não com o olhar do juiz incorruptível, aquele juiz soberano, mas olhar para o outro como um igual, como um irmão em humanidade. A benevolência tem a ver quando eu passo a enxergar, a ouvir e a sentir o outro. Compreender o outro. Pode ser que o outro esteja tendo um comportamento que eu não quero aquele comportamento para mim. Pode ser que eu não quero. Porém, isso não me dá o direito de julgar o ser humano. Eu posso até julgar o ato. Julgar no sentido de entender que aquilo não é para mim. O que ele está fazendo, para mim, não é legal. Eu não vou fazer isso. Esse julgamento que eu estou falando. Onde você
tem um discernimento do que é bom para você e o que não é bom para você. Isso é julgar de uma forma positiva, para você saber que talvez o que a pessoa está fazendo não seria bom você fazer. Agora, o ser humano jamais. Julgar a pessoa que está ali, jamais. Porque a pessoa não é aquilo. Nós não somos esse mar de imperfeições que carregamos. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Tem um assaltante, neste momento, vamos supor que ele entra aqui e assalta todo mundo. Aí a gente fala assim, ele é criminoso. Ninguém é. Ninguém é. Nós estamos na condição de. Entendeu? Ele está na condição de criminoso agora. Porém, haverá um tempo, chegará um dia, que ele vai se cansar disso. E ele vai deixar de ser criminoso. Ele vai deixar de ser criminoso. Então, as condições em que nos encontramos, nós não somos, nós estamos. Hoje, eu estou como uma pessoa encarnada, pai de família, sexo masculino, mas daqui a pouco eu vou desencarnar e pode ser que eu volte como mulher, ou não, enfim. Nós estamos homem e mulher. Nós estamos nessa família. Nós estamos, vamos supor, eu sou publicitário. Eu estou publicitário. Não sou, ou seja, não é a minha essência. Agora tem uma coisa que a gente é, que a gente vai falar que é. A gente sempre vai ser. Onde quer que a gente esteja, a gente é o quê? Centelha divina. Centelha divina. Filhos de Deus. Isso a gente é. Somos seres humanos, criaturas, filhos de Deus. Isso a gente é. Nunca vai deixar de ser. Por pior que sejam os nossos atos, continuaremos sendo filhos dele. Continuaremos sendo filhos deles. Então, a benevolência te faz entender e enxergar o outro nessa condição de que ele está na condição de aquilo que ele está naquele momento. E ele não é. Ele está. Eu não sou mal. Eu estou na condição onde a maldade é um dos meus comportamentos. O egoísmo, o orgulho fazem parte de mim. Mas eu vou burilar isso em mim um dia. Todos nós vamos evoluir. Todos nós, inevitavelmente, vamos crescer e se desenvolver. Para Deus. Boa noite, tudo bem? E todos nós, inevitavelmente, um dia vamos nos despojar dessas imperfeições que a gente ainda carrega. A impaciência, a intolerância, a ignorância, o egoísmo, o orgulho e todas as outras. A gente possui isso momentaneamente. E um dia a gente vai se desfazer disso tudo conforme a gente for evoluindo, galgando nossa evolução moral. Então, quando eu trabalho a benevolência, eu enxergo o outro como ele é, e não como ele está. Entende? E aí eu começo a compreendê-lo. Eu paro de julgá-lo e passo a compreendê-lo. Nossa, a pessoa está numa... Não justifica esse ato, mas ele está numa situação difícil. Ele não está precisando de ser julgado, ele está precisando de ajuda. Então, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudá-lo. E ajudando, eu tenho certeza que ele vai sair dessa situação e vai parar de fazer o que ele está fazendo. Sabe, essa compreensão do outro, esse entendimento claro do outro que está à nossa volta, e aí eu consigo ser benevolente para com ele. Eu consigo fazer o bem para ele, enxergando isso, essa essência humana que existe em cada um de nós. Quando a gente consegue olhar para o próximo, enxergando a essência humana dessa pessoa,
todo mundo é muito lindo. O ser humano, gente, é lindo. Maravilhoso. Quando a gente está aqui fazendo a irradiação, vocês estão de olhos fechados, eu fico fazendo e olhando vocês, o semblante de vocês, a luz que vocês começam a projetar, é lindo, é lindo. A essência humana é linda, a essência. Mas a gente se corrompe com as coisas do dia a dia, com as coisas materiais, com as ilusões da vida. Né? A gente se corrompe muito. Mas em essência, na nossa essência, o ser humano é muito lindo. Pega as tragédias que aconteceram no mundo. As últimas. Covid, tragédia lá das enchentes do Sul. Olha, isso foi horrível, foi horrível. Muitas pessoas desencarnaram. Milhões de pessoas perderam tudo, materialmente falando, né? Mas olha o movimento de caridade que também existiu. No caos existe o movimento do amor. Na Covid, quantas doações, quantas toneladas de alimentos, e era um movimento geral, era artista fazendo live para arrecadar alimento, era o pessoal se unindo para poder juntar doações para as pessoas que ficaram desamparadas durante a Covid, ou seja, nessa hora você consegue ver a essência. A gente é interessante que ninguém pensa nem para quem está indo, né? Se é rico, se é pobre, se é um morador de rua, se é... Ninguém para pensar. Mas sabe que precisa e manda. É uma coisa assim, nossa. Sem falar nas correntes de orações. Sim. Quantas correntes de orações, quantas lives de orações foram feitas. A gente aqui na casa fazia uma toda semana. Imagina o quão de bem isso proporcionou para o mundo, né? No meio do caos, no meio da tragédia, no meio do sofrimento de muitos, o resto que não estava sofrendo, inclusive os que estavam sofrendo também, se mobilizou para auxiliar, para ajudar, para promover o bem, para levar a caridade. Então não existe, gente, felicidade sem a benevolência. A benevolência, quando ela não existe, ela é impossível de sermos felizes. Um dos caminhos para encontrarmos a felicidade é passar pelo caminho da benevolência. Fazer o bem, querer o bem, acima de fazer, querer. Porque tem gente que faz por obrigação. Né? Tem gente que faz por obrigação porque eu vou ser bem visto na sociedade. Porque fulano mandou. Mas quando você quer o bem, quer, de coração. Deseja mesmo. Né? Deseja mesmo o bem, aquilo é lindo demais. Né? E às vezes uma atitude, uma ação tão simples, ela fica tão grandiosa, porque ali ela está sendo verdadeira, sincera, absoluta. Uma esmola que uma pessoa dá por obrigação humilha a quem recebe. Mas um pedacinho de pão que uma pessoa dá por amor, por bem-querer, por benevolência, enaltece aquela pessoa que recebe. Sacia não só a fome material, mas a fome da alma que aquela pessoa sente. Ambas. E isso reverbera até mesmo no nosso corpo físico. Quando a gente faz uma ação despretensiosa, o que é isso? Quando eu faço algo sem querer nada em troca, automaticamente eu ativo uma área do meu cérebro que me dá a sensação de prazer. Liberam hormônios, libera ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Quando eu faço algo despretensioso, que eu não quero receber nada em troca, eu faço pelo prazer de ajudar, aquilo eu sinto um bem-estar físico. Meu sistema libera hormônios em mim que eu me sinto bem. E foi feita uma pesquisa que, se uma pessoa assiste uma ação de caridade à sua volta,
ela também. Vamos supor que eu estou fazendo uma caridade, que estou dando alguma coisa para ela disso. A Maria de Lourdes assistindo isso, ela também libera ocitocina. Vocês entenderam o poder. Radiação idêntica. O poder que é o bem, o amor, a caridade. Né? Então, é impossível sermos felizes se não existir a benevolência. Enquanto estivermos brigando por essas questões passageiras, enquanto estivermos brigando por ilusões, por riquezas, que a gente não vai levar nada disso aqui, por posições, por status, enfim, por tudo que o orgulho e a vaidade nos provoca, enquanto a gente estiver brigando e desejando só para nós mesmos e não estiver enxergando o outro, ouvindo o outro, sentindo o outro, nós não vamos ser felizes. Enquanto não praticarmos a benevolência, nós não vamos conseguir ser verdadeiramente felizes. Por isso temos que trabalhar esse bem dentro de nós. Por isso a frase, fora da caridade, não há salvação. Por quê? Como eu vou me salvar? Quando eu começar a olhar para o outro, enxergar o outro, ouvir o outro, sentir o outro. Isso me permite compreender o outro. Eu só vou conseguir compreender o outro se eu vê-lo, ouvi-lo e senti-lo. Senão você não compreende. Ver como? Ver com os olhos da alma. Ouvir o que ele está dizendo. Ouvir e processar e entender o que ele está passando antes de julgar. Porque primeiro a gente julga, depois a gente vai tentar ouvir. Ele faz menos. Né? E a outra parte que ele falou, e essa eu acho fundamental. O orgulho. Eis a fonte de todos os vossos males. Aqui, gente, ele foi direto ao ponto. Ele não falou fonte da maioria dos males. Ou pode ser, né? Ou pode ser a fonte de todos. Não, diz, eis a fonte de todos. Ou seja, todos os males que a gente provoca para nós e para o próximo têm origem no orgulho. O Evangelho nos ensina que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. As piores. Mas o orgulho é o pai. O orgulho é o pai. Porque o orgulho faz com que eu me veja sempre melhor que o outro. Superior ao outro. E ele é o pai do egoísmo. Como eu me vejo melhor ou superior ao outro, eu acho que só eu mereço ter as coisas, receber as coisas. Então eu quero tudo para mim. Aí entra o egoísmo. Entende? O orgulho é a base. A vaidade é filha do orgulho. Por que eu sou uma pessoa vaidosa? Porque eu quero sempre parecer algo que eu não sou. Eu escondo atrás de uma máscara. Uma máscara da beleza física, por exemplo. Que é uma das vaidades. Existem vários tipos de vaidade, né? Então, aqui eu estou falando da vaidade física. Essa vaidade só existe porque o meu orgulho exige que eu seja superior, que eu esteja sempre bonito, que eu esteja sempre bem visto, que eu seja sempre elogiado. Então, nasce a vaidade em mim. Você pode pensar em qualquer mal, qualquer. Pensa em qualquer vicissitude, imperfeição, defeito, falando no português mais claro, né? Qualquer defeito moral, vamos dizer assim, que o ser humano tem, se você for analisar a fundo, essa vicissitude, essa imperfeição ela tem origem lá no orgulho. Por isso ele falou,
a fonte, a causa de todos os vossos males. Porque o orgulho não permite que eu enxergue o outro. Contrário da benevolência, né? A benevolência é quando eu sei enxergar, ouvir e sentir o outro. O orgulho me impede de ver, ouvir e sentir o outro, porque eu só vejo a mim mesmo. Eu só escuto a minha voz. Eu acho que somente eu tenho razão. Eu só sinto o que é bom, que eu acho que é bom para mim. Ou quando eu estou passando por uma dificuldade, só eu que sinto. Ah, só eu que sinto dor. Como se mais ninguém sentisse. Então, o orgulho é aquele véu, é aquele tapão que não deixa a gente perceber o outro. A gente só se volta para nós mesmos. E aí a gente se coloca numa posição totalmente diferente do que a gente realmente é. A famosa frase, você sabe com quem você está falando? Típica do orgulhoso. Por acaso você sabe com quem está falando, meu amigo? Eu vi uma palestra do Cortella, que ele fala o seguinte: se me perguntar se eu sei com quem que eu estou falando, eu vou dizer para ele, meu amigo, olha só, eu sei com quem que eu estou falando. Eu estou falando com um ser que mora num planetinha que orbita um sisteminha solar, numa pequena galáxia, que está num dos vários e milhares de universos. E esse planetinha é um dos infinitos mundos que podem ter vida. É com esse ser ínfimo que eu estou falando. Né? Se você for ver a uma ótica divina, é isso que somos. Né? Seres tão insignificantes no universo. Olha a vastidão do universo. Um astronauta, uma vez viajou, estava no espaço, e ele avistou a Terra de longe na nave dele, né? E a Terra estava uma bolinha pequenininha, assim, do tamanho de um grãozinho de feijão. E aí ele escreveu um texto lindo, agora eu não lembro o texto na íntegra, mas ele escreveu assim: todos os medos, angústias, desalentos, guerras, brigas, poderes, todos eles se encerram naquele minúsculo ponto azul, no meio do nada. Percebe? Quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Não enxergando nós como sendo nada, mas assim, nos colocando de que numa posição em que nós não somos diferentes uns dos outros. Somos seres praticamente insignificantes para o universo, não para Deus, não para Deus. Para o universo, para a imensidão que existe. Quantas coisas existem, a gente não sequer tem ideia de que existam. Quantos mundos existem, quantos seres existem, quantas galáxias, quantos mistérios que a ciência ainda nem sequer sonha que existe. Na escala evolutiva, a gente já entendeu que a gente está lá no comecinho, que os espíritos superiores, que realmente evoluem para Deus, eles desenvolvem de uma forma impensável para nós a sua capacidade de conhecimento e a sua capacidade de amar, a sua evolução moral, que a gente ainda tem muita dificuldade de entender. A gente não consegue entender bem aqueles que estão mais próximos, mas que estão alguns passos à nossa frente. Por exemplo, o próprio Chico, que deu quantas provas de benevolência, de amor, de caridade, coisas que ele fez que, venhamos e convenhamos, você teria coragem de fazer? A gente tem vontade, mas não tem capacidade. Vontade, mas não tem coragem, né? Arruma um obstáculo, um problema. Tem uma desculpa, né?
Então, muitos ainda não conseguem entender, muitos ainda julgam. Quantas pessoas apontam o dedo, fala mal do Chico, inventa um monte de coisa dele, porque não conseguem entender o que ele realmente fez. O exemplo que ele realmente nos deu. Quiçá Jesus. Eu vou nem entrar em Jesus aqui. Né? Então, esses que estão alguns passos à nossa frente, a gente já não consegue entender tamanha a nossa inferioridade espiritual. Mas nós vamos alcançar esse patamar um dia. E nesse momento que nós estamos passando por uma transição, né, um movimento em que o mundo, que o planeta Terra, está modificando suas vibrações para se tornar um planeta de regeneração, é um momento muito histórico, muito importante para a humanidade. E é um momento que a gente que está vivendo não está tendo muito bem a noção da gravidade, não gravidade no sentido mal, tá? A gravidade, assim, da importância desse momento. Podem ver que a gente hoje vive um choque de gerações. Um choque de gerações. Por que tem tanta... se discute hoje tanto por ideologias? Já perceberam que está cada vez mais... Desculpe o termo, mas está insuportável. Para mim, tá? Desculpe a minha ignorância aqui no que eu estou falando, mas para mim está insuportável essa discussão de ideologia. Seja em qual ideologia for, política, religiosa, enfim, não quero nem entrar nesse assunto. Mas para mim está insuportável. Só se fala disso. É só briga por causa disso. Discussão. Você entra na internet, sempre tem um ali apontando, falando de uma coisa, e o outro que pensa diferente, começa a falar mal. E aí por quê? Por que fazem isso? Orgulho. Todo mundo quer ter a razão. É disputa. Disputando, porque todo mundo quer ter a razão. Ninguém sabe nada, mas quer ter razão. Isso, exatamente. E essas discussões, esses movimentos de destruição, já deixo você falar, dona Generosa, só concluindo aqui. Não estou com pressa. Tá. Não estou com pressa. Todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, essas disparidades, essas inversões de valores, estão acontecendo porque a geração antiga, a geração que não quer evoluir, quer que o planeta fique. Quer segurar o planeta do jeito que era. Estava confortável, estava bom do jeito que estava. Estava bom eu poder falar mal dos outros, tudo bem, e eu ser visto como melhor por causa disso. Estava bom eu enaltecer meu orgulho, a minha vaidade. Só que a nova geração de espíritos estão reencarnando, gente, espíritos de outros mundos, reencarnando aqui. Espíritos superiores de outros mundos que estão vindo aqui com a missão de ajudar o planeta a passar por esse momento. Olha a importância desse evento que está acontecendo na Terra. Eles estão vindo de mundos superiores, imigrando para cá, reencarnando para poder nos ajudar. Então, está havendo um choque aqui agora. E esse choque tem que acontecer, porque quanto mais ele acontecer, mais ele acelera o processo de transição. Mais ele desperta aqueles que não querem acordar. O bem contra o mal. De uma certa forma. Assim. Exatamente, o bem contra o mal. Fala, dona Generosa. No livro Há 2000 Anos, quando Públio Lentulus sai andando, triste, procurando às vezes por Jesus, eles se encontram. E quando ele encontra com Jesus, o olhar dos dois se encontram. E o magnetismo de Jesus foi tamanho que ele caiu de joelhos. E Jesus conversou com ele e disse: você tem 2 minutos para modificar ou ficar 2000 anos no sofrimento. Você prefere a Deus ou a Mamon? Olha, eu vou curar a sua filha, não por você, porque você é orgulhoso, mas por causa da sua esposa Lívia.
E assim foi feito. Aí Jesus desapareceu e ele levantou e falou assim: que isso? Esse Galileu quase que me convence. Eu sou um senador romano, eu tenho orgulho da minha raça. E foi embora. Chegou em casa, a menina estava curada. A esposa, grande evolução espiritual, tão grande que nunca mais reencarnou na Terra. E ele levou mais de 1.500, 1.700 anos a se redimir. Foi abaixando o orgulho, para a gente ver como que o orgulho nos impede de progredir, de melhorar. Muito obrigada. Exatamente. Gratidão por lembrar dessa passagem maravilhosa, tão generosa. Quem não leu, gente, lê esse livro. É lindo. Há 2.000 anos. Isso. Procedimento de ditadores é orgulho. Totalmente. Puro. Puro. Puro orgulho. Acham que é isso que... Eles se acham superiores. Isso. Né? Os ditadores, eles querem ser ovacionados, eles querem ser obedecidos. Eu não digo respeitados, porque todo ser humano tem que ser respeitado. Mas eles querem ser obedecidos. Eles querem sempre ter razão, quer que as pessoas sempre se curvem para eles. Isso é orgulho no extremo. Nos lares Extremo tem do muito disso, né? Eles querem que... No lar, do você tá falando? jeito, nos lares, dentro Nos de... lares, as muitos pessoas lares, que né? são autoritárias dentro de casa, né? Orgulho. Quantas encarnações terão que vir poder resgatar esse orgulho, hein? Para evoluir, hein? Pois Quanto é. sofrimento terão que conviver aqui? Pois é. Você imagina um senador romano, na época de Cristo, que se via numa posição privilegiada por causa do orgulho. Ele até verbalizou, né? Eu tenho orgulho de ser cidadão romano, senador romano. Ele verbalizou a palavra orgulho, né? Precisou reencarnar várias vezes, passando por reencarnações dolorosas. Ele foi escravo numa reencarnação. Nestório, Tem os livros, aí você vai seguindo, sabe? Então, assim, ele foi passando por situações para realmente extirpar o orgulho dele. E ele precisou sofrer bastante para isso. Fala, Daniela. Nós nem precisamos ir a tão longe na história para poder reconhecer isso. Nos dias de hoje, em nossas famílias, rede de amigos, e até conhecidos, até vizinhos, nós encontramos pessoas assim com dificuldades de respeitar o próximo. Com certeza, com certeza. A gente... Estamos cercados, né? E eu vou ir um pouquinho mais fundo. Não só estamos cercados, mas nós também temos. Agora é o X da questão. Porque é fácil ver o orgulho no outro. E sabe por que o orgulho é ardiloso? Porque ele é o pior. Ele é o pior porque ele não deixa você percebê-lo. Ele se camufla. A famosa frase: sou uma pessoa humilde, com muito orgulho. Tenho orgulho de ser humilde. Entendeu? O orgulho se camufla. E a pessoa orgulhosa, na maioria das vezes, ela não se enxerga orgulhosa. Ela não sabe que está de posse de um dos piores males da humanidade. Fala, dona Generosa. É rapidinho. Eu li um livro, eu tenho ele aqui, de uma médium excelente de Campinas, relatando o antes Nero, com todas as atrocidades que ele fez. Matou a mãe, a esposa, pôs fogo em Roma, fez a barbaridade com os cristãos. Depois que ele, eu vou usar o termo, morreu, não vou falar desencarnou, não, morreu, depois de alguns anos, ele voltou a Roma, como um órfão leproso. Para quê? Para derrubar aquele orgulho que ele tinha. Então, ele passou fome, passou coisas absurdas para quê?
para mostrar para ele, você não é ninguém. O orgulho e o egoísmo não valem nada. É um livro excelente, viu? Muito obrigado. Como chama o livro, Dona Generosa? Eu vou olhar ali e ponho o nome para vocês. Tá certo. Tá É certo. um livro excelente. Gratidão. E tem muitos casos na história, mas o principal é a gente começar, porque eu não vou mudar. Eu não vou mudar Nero, eu não vou mudar Hitler, não vou mudar o presidente, eu não vou mudar as pessoas da minha volta. Nem a nossa família. Nem a nossa família. Você não vai mudar sua mãe, você não vai mudar seu pai, você não vai mudar seu filho, você não vai mudar seu marido, sua esposa, seu irmão. Você não muda ninguém. Qual que é a única pessoa que você tem o poder de mudar? Si próprio. Você mesmo. Nós temos que nos evoluir. A única pessoa que eu consigo mudar sou eu. E mesmo assim a gente é duro na queda. Né? Aham. É É doido. difícil de baixar. Você vê o tanto que o orgulho é tinhoso. É um Tem que ter tinhoso. razão, né? Então, eu consigo mudar somente a mim mesmo. Porque é muito fácil de ver o orgulho nos outros. E na mesma proporção, é muito difícil ver o orgulho em mim. Porque, como eu estava dizendo, ele se camufla. A pessoa não... Na maioria das vezes, ela não vê que ela tem orgulho. E todos nós temos. Você sabe que essa semana, eu vi uma camiseta com uma frase do Chico, que é bem conhecida, inclusive, mas que fazia tempo que eu não vi. Eu vou usar esse termo que eu não lembro exatamente, mas assim, eu deixo que os outros sejam como quiserem, Sim. mas a mim como devo ser. E daí eu fiquei pensando nisso, fiquei mentalizando essa frase. Eu desacreditei. Cada vez que eu fazia alguma coisa que eu não achava que não... Poxa, isso que eu fiz não foi legal, né? Esse jeito que eu falei não foi bom, né? Eu pensava nessa frase, sabe? Eu desacreditei na quantidade de vezes que eu, num dia, estava me corrigindo, exatamente. Vendo coisinha, sabe? Coisas pequenas do dia a dia. Mas que a gente, você falou, pô, você não precisava fazer isso, você não precisava fazer daquele jeito. Nossa, eu podia ter feito de outro jeito. Sabe assim? Nossa, eu estou nesse processo de auto-me-corrigir. É engraçado, a gente se culpa, a gente se cobra. É difícil chegar nessa parte. Tipo, você vai falar, opa, fiz errado. Nossa, meu Deus, me dê força para fazer melhor. Nossa, que eu estou nessa fase. Tentar corrigir. Os outros eu dou o direito de serem como são. A mim, mas a mim como eu devo ser. Eu sempre me cobro como eu devo ser. Essa frase te direciona, é a bússola para você começar a trabalhar o orgulho. É a bússola. Tomara que eu não esqueça, né? Que a gente tem. Quando o negócio começa a ficar. Percebe aí? Quando você fala aos outros o direito de serem como são, é aquilo que eu falei no início, de você respeitar que ele está daquele jeito e conseguir enxergá-lo como um ser humano mesmo assim. E sabendo que eu não vou mudar aquela pessoa, a não ser que ela queira mudar. E que ela saiba que isso está errado, porque tem isso também. Tem isso também. As pessoas, às vezes, ela não tem a consciência ainda. Ela não tem consciência, né? Exatamente. E a gente não consegue alcançar isso. A gente acha que a pessoa está fazendo porque quer. E no momento, isso se a gente começar a olhar para a gente, né? E num determinado momento, você fala, nossa, cara, é isso. É isso. Né? Eu fazia isso até ontem. Né? E quando você vê o outro fazendo, você lembrar que você também fazia, né? Que é um exercício difícil, mas que... Porque a gente, quando se propõe a fazer a reforma íntima, a gente vê como que é difícil mudar, né? E depois de tanto tempo, aí você consegue vencer, ela dá um passinho, mas a gente continua vendo que o outro faz aquilo, né? E você esquece que até ontem você fazia. Nossa, ou seja, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você fazia e você julga. Essa frase do grupo é tão importante. Onde eu posso pôr? Foi assim, é uma camiseta, da minha amiga estava com a camiseta, eu tirei foto da camiseta dentro do bolso. É muito... E tem uma outra forma também, a gente saber, começar a lidar com orgulho. Tem outra dica também.
elogio. Muito cuidado com elogio. No curso, a gente já falou sobre isso no curso? Não? Não, né? Vamos falar então. Então já vi com spoiler para vocês que estão fazendo o curso. Elogio. Gente, existem duas formas de você receber elogio. E a maioria das vezes, nós escolhemos a forma que alimenta o nosso orgulho. Nós somos ávidos por reconhecimento. Nós desejamos o reconhecimento a todo instante. E pelo reconhecimento, a gente faz verdadeiras atrocidades. Às vezes, você prejudica um monte de gente para ter o reconhecimento de uma pessoa que está do seu lado. Cuidado com esse elogio, com esse reconhecimento. Cuidado com isso. Ele é o alimento do orgulho. O orgulho se alimenta dele. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está terminando aqui, aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, que palestra linda, como você é bom. Aí dentro de mim eu recebo elogio assim, sou cara. Tô mandando, velho. Sou cara. Percebe? Ali é o orgulho se alimentando. Achando que eu sou alguma coisa, que eu sou melhor que as outras pessoas, porque eu falei algo que impactou alguém, que ajudou alguém. Eu trago ali pro orgulho, pra vaidade, o reconhecimento. Nossa, eu tô mandando bem, eu sou melhor que todo mundo. Essa é a forma mais perigosa de você receber um elogio, um reconhecimento. Se você tem a tendência a receber elogio assim, comece a fugir dos elogios. Corre deles. Mas tem uma forma positiva que não alimenta seu orgulho. Tem uma forma. Receber o elogio, primeira coisa que vai falar para você, eu ainda tenho muito que aprender. Que bom que eu tive esse reconhecimento. Significa que eu estou no caminho. E eu uso aquele elogio como uma fonte de motivação para continuar me empenhando e melhorando naquilo que eu estou fazendo. Entende a diferença? Eu pego o elogio para alimentar o meu empenho, a minha dedicação, o meu esforço para melhorar ainda mais. Essa é uma forma positiva. É uma forma que vai te engrandecer de receber um reconhecimento ou um elogio. Eu trazendo como motivação para continuar estudando, sabendo que eu não sou melhor que ninguém, que eu só tenho um conteúdo que às vezes as pessoas não tiveram ainda contato. E se aquilo fez o bem para as pessoas, então eu posso me dedicar para trazer mais conteúdo para ajudar ainda mais essas pessoas. E a mim mesmo, claro. Isso é bom. Jesus cortou pela raiz, né? Quando um deles falou, o senhor é bom. Ele falou, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Tá vendo como Jesus sabia que o elogio era perigoso? Ele já saiu fora. Bom é o meu Pai. Não é o Pai. Bom é o meu Pai. Né? E olha quem estava falando isso, hein? Pois é. E olha quem que estava falando. E a gente fala, imagina que é isso, né? acha? Aí fica, né? Coisa boa, né? Né? Então é isso, gente. Cuidado. Muito. Então, muito cuidado com o elogio. Muito cuidado, porque ele é o suplemento do orgulho. O orgulho fica bombadão quando você recebe o elogio. Entendeu? Então, cuidado com o elogio. Cuidado. Pode falar. Quando a gente faz o que é certo, por exemplo, entre umas 5 pessoas, tem certeza que está certo, não é querendo receber elogio, mas todos, parece que pelo orgulho de que você está certo, eles contornam a situação por um lado que você acaba sendo errado. Por exemplo, cuidando de uma pessoa, por uma semana, 4 pessoas se ofereceu uma água para uma pessoa, você está dando certo ou errado. E você questiona,
você acaba sendo moldado porque você, no meu modo de pensar, não é certo. Vou repetir, porque o pessoal pode ser que não te ouviu, porque você está aí no fundo, tá? Eu acho que o pessoal não ouviu direito. Então, vou repetir. Pessoal, ela disse o seguinte: e quando a gente faz algo para ajudar, para auxiliar, e os outros, e uma situação, ela citou a situação seguinte: estava uma pessoa ali numa situação, podia estar acamada, né? Doente, acamada ali, e tinha um bom tempo que essa pessoa não tomava água. E 4 pessoas em volta dela e ninguém deu água para ela. Ela resolveu ir lá e dar água para a pessoa, né? Ela deu um exemplo da água, pode ser qualquer outra coisa, né? Foi lá e fez o que ninguém estava fazendo. E ao invés das pessoas entenderem que foi legal aquilo, estavam falando mal. Ah, você viu o que fulano fez? Por que fulano foi fazer aquilo? Te respondo, o que é isso? Isso é porque o orgulho delas não deixou elas reconhecer que elas foram omissas, que elas falharam, que elas poderiam ter feito algo e não fizeram. Então, o orgulho delas fez com que elas, ao invés de reconhecer o erro, colocassem a culpa. Entendeu? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de uma situação, quando o orgulho fala alto, e quando a gente vê que aconteceu um erro, o orgulho nos obriga a culpar alguém. O orgulho não deixa a gente assumir o erro. Desvia a atenção, né? A culpa é sempre do outro. O orgulho quer desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Um pretexto, qualquer coisa que o outro é que é culpado. Ah, eu fiz assim que eu fui obrigado porque fulano fez isso comigo. Ah, eu matei porque o fulano mexeu. Entende? Então, a culpa é sempre do outro, porque o orgulho, ele não consegue assumir culpa. Porque quem assume culpa se chama humildade. O orgulho não. Não assume. Fala, seu Jorge. Ô, Edson, mas nesse caso, a gente deve fazer o bem e passar adiante, né? Que o orgulhoso fique até aprender. Mas que eu plante, né? Sempre o bem, que eu siga adiante, que isso não me paralisa, igual a gente está falando a respeito de elogio, né? Elogios e críticas, não deve paralisar ninguém. A gente deve seguir adiante sempre, né? Principalmente para os médios que estão em estudo, né? Está dando curso e tudo mais, devem ter em mente isso, né? Não pode se deixar envenenar pelo elogio. Tem que conseguir transformar essa energia para seguir em frente. É a mesma coisa para os dardos, né? Dos orgulhosos, no caso aí que a senhora relatou. Não deve bloquear, não deve tirar energia, muito pelo contrário. Faz o bem e segue adiante. Perfeito. Não é nem questão de uma vez, são milhares de vezes, né? Não é nem questão de te elogiar, é questão de que a gente quer que os que estão ali faça também. Faça a parte deles, né? O meu modo de ver é o que é certo, mas para eles é o que foi dito, né? Para eles, naquele momento, o que eles estão fazendo também pode estar certo. Exatamente. E isso que ele falou é muito importante. Por mais que a gente passe numa situação difícil ali, em que a gente é condenado, isso não pode ser um impeditivo para a gente continuar fazendo o bem, auxiliando. Jamais. Né? Chega uma hora que eu completamente desisti. É complicado essa vida. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Aqui descendo, eu tenho que trazer um exame de cura do tipo. Olha aí. Ele foi e estava na equipe. Aí, ó, tá vendo? Eu preciso pegar o exame para ter certeza. Tá vendo? Ela tá dizendo aqui que foi curada, pessoal, do câncer. Então, assim, tá vendo que tem jeito? 99% de tireoide, E foi curada? no primeiro dia do oncologista, ele foi chamado. Provando para a senhora que não precisa desistir, que não precisa se entregar por causa dos outros. Eu tenho um relatório, tenho a mais alta, tem vários exames.
E ele falou para mim que pode fazer o exame que vai ver diferença. Que maravilha. E eu pensei, fazer como? Eu quis esperar pela escola. Tinha aquele examinalista na fila eletrônica, né? Depois de uma semana me chamou para fazer o pessoal. Aí, ó. Aí me perguntaram, esse corte? Eu falei, não, mas eu preciso ver visita, né? Porque eu não tinha como fazer, saber o que ele foi me disse, né? Aí eu tinha fechado e os cortes não foi mais exame. E mais 3 exames. E depois, continuou os cálculos. Eu estou com todos os papéis prontos para cirurgia. Vou passar pelo anestesista com minha mão. Eu fiz agora no INSS. A médica jogou na minha cara. Questão de colocar, assim. Só que eu fui com por causa do câncer. Meu cabelo tirorais estão todos ok. Tireoide era 99% certeza que era câncer. Os exames laboratoriais não eram muito bem. E a vesícula, eu falei, é tranquilo as pedras, porque a vesícula todos sabem, ou você faz a cirurgia e tira ela, ou as pedras só ficam limpas, porque ela não sabe. Desce. Aí o que acontece? Aí ela falou, você vai fazer a cirurgia, porque você não tem nada mais. No exame que eu estou, eu não tenho nada. Tem nada, né? Tá vendo? Tá vendo como não precisa desesperar. A gente não precisa achar que não tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Vem amanhã, vem amanhã, que amanhã tem um tratamento, né? Passa pelo aconselhamento, vai te ajudar muito, viu? Vai te ajudar muito, tá? É porque nosso horário já encerrou aqui, mas vem que você vai ver. Eu tenho certeza que seu coração vai acalentar. Eu tenho certeza disso. Como você já recebeu essas bênçãos que você já recebeu, essas provas da ação de Deus na vida da gente, você quer mais prova de Deus na sua vida? Amanhã nós vamos conversar, tá bom? Nós vamos conversar. Pessoal, a gente precisa encerrar, mas vontade de ficar aqui, né? Vontade de ficar. Então eu vou convidar vocês novamente a levar o pensamento a Jesus, agradecer por esse momento tão sublime, tantos aprendizados aqui, né? Tanta coisa que a gente pôde trocar ideia, aprender um pouquinho mais, que vem desse evangelho, dessa luz que Jesus colocou nas nossas vidas para nos mostrar a direção. Então vamos agradecer de coração, primeiramente pela nossa vida. Você já agradeceu pela sua vida hoje? Agradeça pela sua vida. Imagine se você tivesse que pagar em dinheiro para Deus pela sua vida. Você conseguiria pagar? Eu tenho certeza que não. Então, antes de pensar em desistir, agradeça, porque o que Ele te deu, dinheiro no mundo paga. Honre isso que você tem nas suas mãos, que se chama vida. Honre isso. Honre a Deus. Agradeça a Deus, porque
joia no mundo pagaria o valor da sua vida. E a gente agradece também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui compartilhando comigo esse momento tão abençoado para cada um de nós. E assim, agradecendo, nós vamos irradiando as nossas luzes novamente. E novamente formando aquela corrente de luz maravilhosa que nos conecta aos nossos mentores espirituais. E nessa corrente de luz, nós nos conectamos a Ele, nosso grande amigo e mestre. Ele disse um dia que onde estivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ali Ele estaria. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele se compromete. E é por isso que temos a certeza absoluta que Ele está aqui agora entre nós, nos abraçando, doando para cada um de nós esse amor infinito que Ele tem na sua alma gigante. Então, receba esse abraço desse grande amigo, desse farol de luz da humanidade. Se aconchegue no peito dele agora. Talvez você consiga ouvir o coração dele batendo junto com o seu, empurrando o seu coração e te dizendo: continua, meu filho, vale a pena. Eu estive e sempre vou estar aqui com você. Continue, meu filho. Eu te amo. Profundamente, eu te amo. Receba esse abraço agora, do fundo da sua alma. Receba essas palavras dele agora, do fundo do seu coração. E agradeça ainda mais a ele. E nessa corrente de luz maravilhosa e abençoada, nós usamos também o nosso livre-arbítrio para que essa corrente de luz se direcione ao alto, ao firmamento, onde estão todos os guardiões do nosso planeta, os anjos que estão cuidando de nós, que fazem parte do exército dele. Essa equipe de trabalhadores incansáveis, superiores, cuidam de nós. Que eles recebam essa corrente de luz, potencializando com seu amor gigantesco, e que essa corrente de luz se transforme numa potente chuva de luzes que vai derramar sobre todo o planeta agora, abençoando, iluminando todos os nossos irmãos em humanidade. Que essas gotas de esperança atinjam o coração de todos que sofrem. Nossos irmãos que estão lá nas zonas de conflito, os nossos irmãos do Sul que estão reconstruindo suas vidas, os nossos irmãos que estão se deixando levar pela maior pandemia do planeta, que é a da depressão e das doenças e transtornos da mente. Essa chuva de bênçãos de esperança, que essas gotas de luzes atinjam o coração de cada um dos nossos irmãos. E em especial nós pedimos para a nossa lista de oração: David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Ana Beatriz, Walter Cid Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula Santos, Roberto Cristina, Cláudio Roberto Lanes, Antônio Martins Ribeiro, sua esposa Elvira, Nilda Maria Ribeiro, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique, Maria Margarida, Luiz Carlos Ramos, André Oliveira, Lívia Selma, Matheus Carleto, Giovana Aparecida, Durval Cardoso,
Alessandra Farnese, Marco Eduardo, Paulo Henrique Mosquim, Ivânia Mosquim, Maria Aparecida, Joana Rodrigues, Luiz Carlos Rodrigues, Carlos Henrique de Paula, Maria das Graças, Daniel José Fernandes, Ângelo Magno, Francisco Fernandes, Gael Henrique Pereira, Antônio Fazani, Pedro Gilberto, Maria das Graças Vieira, Maria das Graças de Almeida, Ana Paula Sartori, Stella Sartori, Valentim Arcângelo, Laura Cristina, Alana Leocádio, Deliene Aparecida, Renata Freitas, Fernanda Silva, Rodrigo Borges, Sueli Couto, Maria Lúcia Pires, Aparecido Hilarino, Daniela Martins, Renata Rodrigues, Felipe Pereira, Mariane Pereira, Wesley Pereira, Isana Colamarco, Liliane Cristina, Gabriele Aranda, Maria Clara Aparecida. E os nossos irmãos desencarnados, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Íria Maria Vieira, Reci Lima, Antônia de Oliveira, Maria Cecília Pereira, Euripes Fernandes, Ciro de Oliveira, Inedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Thomas, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Isidoro Cavalcante, Iralma Carleto, Maria do Carmo Carleto, Maria José, Sebastião de Almeida, Eli de Freitas, Olavo Pereira, Tatiana Ferreira, Carmelita Azambuja Fortes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis em vossa sabedoria. Acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos prodores. Lançai nós vos suplicamos um olhar de compaixão. Dignai-vos por isso. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai nós vos pedimos nosso desejo de aliviar. Dirigis nossos pensamentos a fim de não derramar um bálsamo para seus corpos, consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com respiração constante a fim de romper com que é o verdadeiro aprendizado e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, café em meu coração, sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Das fotografias recebidas. Oi, Cláudio. Cláudio? Oi, Marinês. Porque se eu falar oi para um, falar para outro, eles ficam com ciúme. Oi, todo mundo. Oi, gente. Oi. Esse trem aqui tá muito alto, tá no meu nariz, não tá na minha boca. Melhorou? Peraí. Melhorou? Melhorou. Caros amigos desta casa, hoje tive a certeza que fazer o que venho fazendo me ajudou a mudar muitas vidas. Tenho certeza que fazer as caridades, de ouvir o próximo, realizar a conquista de poder amar mais um e mais um, traz a paz e a harmonia ao meu coração. Traga sempre o autoconhecimento, que verás que terá sempre a autocura
e auto... Vê se você consegue me ajudar aqui. Automedicamento. Vai conseguir amar e cuidar de muitas pessoas. Seja real e verdadeiro com você mesmo sempre. Que Jesus e nossa Mãe Celestial precisa de você bem. E que eles possam abençoar a caminhada e iluminar a cada um de vocês, de um amigo da casa. Aí fez esse desenho aqui. Mostra aí pro pessoal. E escreveu assim, ó. Só falta o batom. Só falta o batom. Os ventos levam as coisas ruins embora. E verás que seria melhor o vento do que uma tempestade. Seja leve, seja feliz, seja livre. Livre de ódios, amarguras, desequilíbrios, ansiedades, maldades. Como foi bom encontrar o caminho de Jesus e poder viver uma vida mais leve e saber que ajudar o próximo é melhor do que se alimentar de sujeiras da vida. Seja livre para se amar e amar ao próximo. Ana. Aí depois fez esse desenho aqui, ó. E aí esse doeu a mão. Doeu a mão? Doeu, porque aí ela escreveu 3 páginas. Todo cabelo caiu. E foi um processo de muita dor, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. É como se a vida passasse na minha frente e não pudesse fazer nada. Sofri muito com a químio, radioterapia, que me trouxe várias queimaduras. Porém, fazia parte do tratamento, pois queria ficar viva. Um dia fomos para São Paulo e refizemos todos os exames. E percebemos e ficamos sabendo que o câncer havia se espalhado e que já não resolvia mais todos os tratamentos. Quando soube, quis ir para casa e ficar meus últimos dias no meu cantinho, olhando para a vida e vendo o quanto desperdicei da minha vida com raivas desnecessárias, com brigas fúteis, e que o mais importante era acordar todos os dias e estar rodeado de pessoas que amava. Nessas horas, não tinha... Ai, Senhor. Cadê? Não tinha... Cadê? Aqui? É. Não interessava? Não tinha interesse? Não interessava cor? Não interessava cor, gênero, e nem se estão com raiva ou não. Quando a doença vai devorando o seu corpo, sua alma vai se consumindo, às vezes de culpa, por não ter abraçado mais, amado mais. Via tudo se mudando e modificando em minha alma, se redimindo de tudo que havia vivido. E quando aceitamos a vida na terra, estava chegando ao fim. Senti paz e leveza, pois pude ver uma luz entrando no meu quarto. E daí saiu um homem e disse: agora é a hora. Quando saí do meu corpo, adormeci. E quando acordei, já não sentia mais nada. Sinto saudade dos meus familiares e dos meus amores, mas as dores haviam sumido. E achei estranho e perguntei se realmente merecia aquilo. Logo, o homem que havia me buscado disse que sim,
pois havia me redimido das coisas com as dores. E que se eu tivesse perdoado mais, ouvido mais, talvez não tivesse tanta dor. Hoje, aqui escrevendo esta carta, digo a vocês, viva cada segundo da sua vida com amor. E que vocês não precisem passar por que eu passei, para dar valor na sua vida. Ana Maria Dolores. Aí depois, teve esse desenho aqui. Uma rosa, uma flor? É, mais ou menos isso. Mais ou menos uma flor. Vamos pelo menos tentar fazer, né? Aí escreveu assim: sou diferente, mas isso não importa. O que importa é a luz que venho deixar a vocês, de um amigo. Aí no meio do trabalho, a gente estava ouvindo um tipo de música e eu tive que mudar de música. Aí escreveu assim, ó, amor, quanta saudade sinto do seu cheiro, do seu rosto, mas quanto sei que foi importante para o seu crescimento a minha partida. Quanto eu amo você, mas sabia que era doente e que o meu ciúme não leva a nada. E que a desordem era para descontrolar. Sou grato, sigo amando você, mas sei que hoje você está melhor sem mim. Cura-te, cuide-se, liberte-se de um amor. E aí não identificou. Não falou o nome, não. E no finalzinho fez esse projeto de flor. Projeto de flor. Não sei se dá para ver daí. Acabou? Acabou. Não chega, né? Boa noite. Boa noite. São duas mensagens. As luzes da casa fraterna. O ritmo frenético que passamos nossos dias não nos permite momentos de reflexão e seleção dos nossos pensamentos. Seguimos uma vida muito ritmada nas tarefas diárias que não percebemos os dias passarem e nem o tempo para pensarmos no que realmente importa, porque nossas condutas são imediatistas, que fazem com que nossos resultados e produtos de nossas ações tenham pesos leves na balança da vida. Dessa forma, em muitos casos, é necessário que algo importante aconteça para que possamos modificar a direção e o ritmo de nossas condutas. No entanto, temos o costume de clamar ou reclamar. Temos o costume de reclamar ou falar que isso foi uma rasteira, um tropeço, uma avalanche, um tornado, um terremoto. Nomeamos das diversas formas, sem ao menos pensar que tudo isso teve que acontecer para que pudéssemos parar por um instante e prestar atenção ao que realmente é necessário. E ainda temos a coragem de falar: estava indo tudo tão bem, do nada acontece isso. Como somos insensatos, não temos a clareza de nossas atitudes. Então, quando nos vemos sem chão, buscamos pela ajuda daquele que é essencial em nossas vidas. Buscamos o amparo das casas fraternas, para termos entendimento das consequências de nossas ações, mas, em um primeiro instante, buscamos pelo milagre, para que tudo volte ao normal. Mas que normal? O que é o significado do normal para cada um de nós? A nossa chama da ignorância está latente e não temos discernimento para entender que todo o trajeto que poderia ser diferente, se conseguíssemos mudar o ritmo frenético de nossas vidas, pela conquistas de bens materiais. Caros amigos,
Busque por momentos de reflexão, vigie seus pensamentos e ações e verifique o que realmente verifique, né? Acho que sim. Verifique quais pensamentos realmente são seus. O que realmente terá significado para a sua vida futura. Analise o presente e encontre caminhos de luz nas trevas que estão representando a vida neste momento. Com uma grande frequência, comunicamos com os irmãos, levando muitos avisos e recados de orientação, mas poucos são aqueles que realmente ouvem e praticam os ensinos. E praticam os ensinos que amorosamente enviamos a vocês. Na verdade, isso é um chamamento dos espíritos, né? Que com frequência, muita frequência, eles tentam, né, comunicar com a gente, mandando avisos, ensinamentos, mas a gente muitas vezes não ouve, né? Da forma como deveria e nem menos praticamos. Estamos trabalhando diariamente para auxiliá-los, mas muito depende de vocês. E como se diz, podemos mostrar o caminho, mas não caminhar por vocês. Fiquem mais atentos aos avisos emitidos. Ignorar a intuição atrasam as perspectivas de mudanças e contatos entre os irmãos. Mais uma vez, viemos aqui despertar a sua atenção para o caminho do bem próprio e do próximo. A consciência do que importa realmente é necessária. Com afeto de um irmão que deseja permanecer caminhando, com todos vocês interessados em buscar pelo Cristo como ensino primordial, de um irmão fraterno. Ou seja, né, como que a gente faz com a nossa vida aí no dia, como que a gente presta atenção nas nossas ações, se a gente presta, ou simplesmente de sábado a sábado vão se passando os meses e os anos, e aí quando realmente acontece alguma coisa que perturba, né, que nos incomoda, a gente ainda reclama, né, do porquê que aquilo aconteceu. E é o que eles dizem, né, muitas vezes a gente pede por isso, porque eles tentam falar conosco e a gente não ouve. Então, realmente é preciso, né, uma avalanche, um terremoto, uma sacudida para que a gente possa parar e pensar um pouquinho, né, o que nós estamos fazendo aí de nós. E aí uma outra mensagem que veio hoje, eu acredito que é algo que está acontecendo muito, né? E acho que é uma mensagem para todos nós e para todos aqueles que estão perto de nós, que fala sobre mentes perturbadas. Como temos recebido irmãos em situação grotescas de desequilíbrio emocional. Temos recebido uma onda de pensamentos tumultuados, rondando a atmosfera terrestre e que tem influenciado irmãos em desequilíbrio mental. O que, consequentemente, tem afetado o corpo físico de diversas formas, de acordo com a história reencarnatória de cada irmão. Vamos passar por dias cada vez mais agitados. Será necessário um preparo especial dos irmãos fraternos em todos os setores de trabalho da casa fraterna, para conseguirmos manter a casa aberta e ativa. Serão atacados de diferentes formas, mas com dedicação no estudo e no trabalho no bem ao próximo, serão amparados pelos benfeitores e as falanges que vigiam, que estão vigilantes aos ataques daqueles que desejam ampliar a sua gama de espíritos desequilibrados e enfraquecidos da confiança no Cristo. Irmãos fraternos, vamos concentrar nas orações e na confiança de que
Horas de dedicação ao amor fraterno é um poder firme para mantermos em pé e confiante. Estamos aqui, somos parceiros, precisamos da dedicação e disciplina. Vamos trabalhar confiantes. Sejamos fraternos sempre. Uau! Que assim seja. Prepara que lá vem. Pessoal, a Geise também deixou uma mensagem, ela estava aqui, né, teve que sair mais cedo, ela deixou para mim, mandou para mim para que eu pudesse ler para vocês mais essa mensagem aqui. Deixa eu só me organizar aqui. O nome Prece a Jesus. Que o nosso Senhor Jesus possa estar presente em cada passo, cada palavra, cada pensamento que nos acometer. Que a sua presença divina possa nos guiar, nos amparar e nos esclarecer na verdade da vida. Estando nós em lugar de ainda iniciantes na escala da evolução, que ele, nosso irmão de tanta luz, possa nos acolher em seus braços, com sua clemência e sabedoria, de que, crianças que somos, ainda precisamos de sua misericórdia. Que nos ajude a entender nossas limitações, nossos desafios, que nos guie na estrada árdua da evolução. Porque nós outros ainda engatinhamos sobre as pedras do caminho. Ainda nos esquecemos, frequentemente, do quão pequenos somos e do quanto ainda necessitamos crescer. Nos socorra, irmão querido. Entendendo a sua perfeição, que possamos buscar o tratamento necessário para a nossa imperfeição. O medicamento, que por vezes é amargo, mas que nos levará à luz da eternidade a que tanto almejamos. Luz divina que tanto buscamos, mas que nem sempre nos dispomos a percorrer o necessário caminho. Que possamos, Senhor, alçar voo em direção às estrelas da sabedoria, entendendo que para tanto é necessário os percalços do caminho tortuoso. Percamos as certezas para acolher a necessidade do conhecimento, porque aquele que muitas certezas tem, pouco conhece da vida. A busca pelo conhecimento é cheia de questionamentos. Que possamos, irmão sagrado, nos guiar pelos questionamentos, buscando as respostas, admitindo nossas limitações diante da dimensão da vida. Um dia, irmão querido, suas mãos nos encontrará junto com nossas dores, mas também com toda a sabedoria que cada uma delas nos trouxe. Por fim, amado irmão, agradecemos a oportunidade de caminhar ao lado de sua luz. Gratidão por não desistir desse planeta de tanta dor. Gratidão por nos abraçar e nos erguer em nossas mazelas. Que essa luz esteja presente em cada um de nós. Que assim seja. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. E com essa oração linda, né, com esse abraço que a gente recebe dele, com essa luz desse grande amigo, desse grande mestre, a gente encerra aqui, me despeço, muito grato a cada um de vocês, que Jesus possa abençoar, que tenha uma semana de muita luz, e a gente se vê semana que vem. Jesus abençoe.